Bem-vindo a todos que estão aí em casa. Nós estamos felizes por você estar aqui conosco. Nós vamos seguir a mais uma lição. E hoje nós vamos ter uma lição especial. Espero que a sua Bíblia esteja aí. E nós vamos ler juntos, aqui com as crianças também, que estão presentes. Nós vamos ler no livro de Romanos e as crianças vão dizer qual que é o capítulo. E nós vamos ler a partir de que versículo? 8. E vamos seguir até qual? 11. Muito bem, acho que vocês aí de casa também ouviram. Então nós iremos ler juntos. Vamos lá? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua ira. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Esse texto é maravilhoso e em casa vocês podem ler com calma. Seria muito bom para que vocês se aprofundem sobre a questão da salvação e é o que nós iremos falar hoje, sobre a salvação. Eu sei que todo domingo nós falamos em um aspecto da salvação, né? Alguma passagem da Bíblia que fala sobre a salvação. Mas hoje nós vamos saber o quanto nós aprendemos sobre a salvação de fato, né? Então, eu gostaria de começar perguntando para vocês, que eu acho que vocês todos já ouviram. A gente escuta muito algumas frases em relação à salvação, que uma delas é receber um novo coração. O que é receber um novo coração? O que é ter um novo coração? Ou assim, você já nasceu de novo, né? Você sabe o que é nascer de novo? Como alguém pode nascer de novo? E o que é o arrependimento? Essas são perguntas importantes que a gente precisa saber realmente o que é. Porque ela fala sobre o nosso estado, né? Então, nós vamos falar sobre uma pessoa e que através da sua vida, nós vamos descobrir o que é um novo coração. O que é nascer de novo? Essa menina aqui que está na imagem, deixa eu seguir para esse lado, fica mais fácil. É a minha foto quando eu era criança, um desenho do meu rosto quando eu era criança. Eu devia ter aí uns 4 aninhos, bem pequeno. E já desde muito cedo, aqui nós temos uma imagem de uma pequena criança pecadora. Uma criança que nasceu com um coração, cujo coração é um coração pecador. E que viveu, infelizmente, 28 anos até chegar aos 28 anos como uma pecadora. Então, nós vemos que desde pequena, desde que nascemos, nós nascemos com um coração ruim, um coração pecador. Bem, então vamos começar a contar a história dessa menina. Quando eu era menina, na idade de vocês, eu aprendi através da minha mãe o que era Deus, que Deus tinha feito todas as coisas, que Deus ele era poderoso, que ele estava nos altos dos céus e que ele era o único Deus verdadeiro. Também aprendi com a minha mãe sobre o diabo e que ele era o detentor, ele era o autor de todo o mal e que ele produzia todo o mal na terra. Isso que eu aprendi quando eu era pequena. E eu tinha muito medo do diabo. Isso me dificultou dormir muitas vezes à noite, porque era difícil pensar que todo o mal que podia acontecer, tanto quanto doença, tudo que houvesse de mal, era provocado por ele. Então, eu fui crescendo com bastante medo de tudo isso. E eu cresci numa família com 3 irmãos, um irmão e 2 irmãs, com meu pai e a minha mãe.
As condições que a gente vivia eram bem difíceis, a gente viveu numa condição bem difícil. E os meus pais davam duro para trabalhar, para sustentar a família. E a minha mãe era a única que me levava e nos levava à igreja para ouvir sobre Deus. E lá nós frequentávamos as escolas bíblicas e nós aprendíamos sobre o Senhor. Mas eu nunca tinha ouvido falar sobre o Evangelho de Cristo. Eu ouvia falar sobre a cruz. Eu ouvia falar que o Filho de Deus tinha morrido. Mas eu não sabia por quê. O que ele estava provocando ali na cruz? O que aconteceu? Qual o poder grandioso da cruz de Cristo? E ele estava nos livrando de quem? Do que viria? Isso eu nunca tinha aprendido na escola da manhã. E nem na igreja. Eu pensava que o Senhor tinha morrido na cruz porque ele estava sempre em batalha com Satanás e que aquela era apenas uma batalha direta somente para Satanás. Mas eu não sabia os seus efeitos, nem disso eu não sabia. Eu aprendi que Deus era muito grandioso, mas eu temia mais ao diabo do que a Deus. Eu cresci com essas coisas e elas não faziam muito sentido. Eu não conseguia achar sentido para elas. E quando eu fazia alguma coisa de errado, eu ficava assim meio em dúvida, porque eu sabia que quando eu fazia algo de errado era sobre algo que eu queria muito fazer. E não era o diabo me controlando. Então isso me trazia muita confusão. Porque eu sabia que eu desejava fazer coisas ruins e que eu as fazia e que ninguém tinha brigado comigo, segurado a minha mente e forçado a fazer. Nós morávamos em um bairro perigoso e ele era um bairro de periferia, bem simples. E a gente via muitas coisas tristes e perigosas. Eu estudei numa escola com muitas dificuldades e a pior delas era a violência, era uma escola violenta. E por crescer nesse ambiente tão difícil, eu pude ver muitas vezes Deus guardando a minha família, me guardando, muitas e muitas vezes. E eu realmente sabia que aquilo era um agir de Deus. Mas, infelizmente, eu fui crescendo e fui me acostumando e esquecendo que Deus nos guardava. Pode falar. Periferia é um bairro bem pobre, né? Nós chamamos de favelas, bairros humildes mesmo. Muitas vezes não. Lá onde eu morava não tinha asfalto, demorou para chegar energia, a água encanada nós tínhamos, mas a gente vivia naquelas, os famosos gatos, puxar o fio ali se não tem, né? Até onde tem energia. Então a gente era privado de coisas básicas, a gente não tinha, era muito simples. Então, eu fui me acostumando com as coisas erradas que eu via no lugar difícil e ruim que eu cresci. E o cuidado de Deus, a visão que eu tinha do cuidado de Deus foi diminuindo, isso foi muito ruim. E eu fui crescendo sem pensar, parando de pensar em Deus, até mesmo parando também de pensar sobre o diabo. Quando eu entrei na adolescência, eu entrei sem entender muito sobre a vida e com alguns propósitos, eu tinha algumas vontades, né? E eu queria fazer coisas importantes. Então, como eu cresci num bairro muito difícil, eu queria promover mudança, eu queria melhoria, eu queria que as crianças pudessem ter um lugar melhor, mais seguro, que as escolas fossem melhor. Então, eu pensava em ser alguém que pudesse trazer benefícios às outras pessoas e acabar com as injustiças que eu conhecia, né? Mas eu não olhava para as minhas próprias ações, para as minhas próprias injustiças. Eu só olhava para o mundo que eu cresci, para as outras pessoas. Então, eu fui crescendo e não fui fazendo mudanças. Então, quer dizer que eu não queria as mudanças, mas que, na verdade, eu estava pensando mais em ser alguém importante. Ou ter algum destaque em fazer algo, né? Eu não queria ser igual às outras pessoas. E tive poucos amigos por causa disso.
Mas eu não era diferente das pessoas que eu chamava de ruins. Eu não conseguia ser diferente de nenhum deles. Então, o que eu percebi depois que eu cresci, e hoje eu percebo o que tinha no meu coração quando eu era menino, uma menina do tamanho de vocês, que eu desobedecia aos meus pais, que eu ficava irritada com os meus irmãos. E eu tinha 3 irmãos, era um desafio muito grande, que muitas vezes eu não conseguia ser tão paciente assim. E eu parecia uma menina muito boazinha, todo mundo chamava a Adi como uma menina boazinha, mas eu sabia o que eu pensava e o que eu sentia. Então muitas vezes eu estava irritada com os meus irmãos, até quando eu não expressava, quando eu não falava. Eu brigava com as crianças que maltratavam os meus irmãos, até desejava coisas ruins que acontecessem com as pessoas que eu não gostava. Eu queria que tudo de bom acontecesse para mim, infelizmente sim. Tinha pensamentos maus. Eu amava brincar. E eu gostava tanto de brincar que eu gostava mais de brincar do que ir à igreja, do que ler a Bíblia. E muitas vezes, quase todas, quando eu estava na igreja, eu queria brincar ou estava brincando na igreja. Eu não pegava a Bíblia em casa para ler, foram raras vezes que eu peguei para ler sozinha. Eu tinha mais prazer em brincar e ter alegria do que em Deus ou pensar nele. Eu não aceitava as correções dos meus pais. E muitas vezes, ou quase todas, fiquei nervosa ou triste. Então eu vejo que desde pequena eu buscava fazer as minhas vontades somente, os meus desejos. E nós vemos que todos nós temos muitos desejos. E ninguém cresce sem ter desejo de algo. Não existe isso. Você vê que o bebezinho já nasce, ele já chora, porque ele está com desejo de alguma coisa, às vezes de mamar, de um calor, de ser trocado porque tem algo incomodando. Ter uma fralda não é muito legal, né? Deve ser bem ruim para o bebê, né? Então nós vemos que nós temos vontades. Então, ali quando eu era criança como vocês, essa pequena menina estava em inimizade, rebeldia, completa ignorância, desespero e falsa alegria, caminhando para o caminho muito triste. Nós vamos seguir para conhecer tudo isso. E nós vamos conversar mais sobre isso no final. Bem, então, por seguir tanto a minha vontade e querer satisfazer tanto os meus desejos, eu entrei no mundo dos adultos muito cedo e conheci pessoas que quase nunca ou nunca ouviram falar sobre Deus. Nunca estiveram numa igreja, nunca pegaram uma Bíblia. E esse mundo dos adultos que eu entrei, essas pessoas, eu imaginava que elas seriam pessoas que me dariam bons exemplos, que me ajudariam nessa jornada. Mas, infelizmente, não foi assim. Bem, eu imaginava que eu aprenderia coisas boas sobre família, responsabilidade, trabalho, ser um bom funcionário, como criar seus filhos, como ser uma boa esposa, como alguém que deixou as bobeiras da infância para seguir uma vida de responsabilidade. Mas os adultos, eles até pareciam muitas vezes corretos, mas quanto mais eu me envolvia com eles, mas eu via que eles não tinham isso, que eles não tinham nada de bom para me ensinar. E que era como uma miragem no deserto, aparecia e quando você chegava perto, sumiu, não era nada daquilo. No começo eu me assustei muito quando eu conheci os adultos e ficava bem deslocada o que fazer, como fazer. Mas a Bíblia diz em Tiago, no capítulo 1:14, que as dificuldades que aparecem na nossa vida são porque o nosso coração está desejando elas. E a gente nem percebe. E o que vai acontecer com isso? Nós vamos, então, sofrer ou passar por coisas difíceis porque o nosso coração deseja o pecado, essas coisas que aparecem no nosso caminho. Então, o que aconteceu comigo?
eu estava fazendo as mesmas coisas que esses adultos faziam. E buscando seguir os mesmos caminhos que eles seguiam. E eu via que, então, eu não buscava a Deus. E que eu não procurava o caminho correto. Eu procurava seguir o meu caminho. E o Senhor diz que para nós existem vários caminhos. E que parecem bons, mas que são caminhos de morte. E que Deus também, Ele olhou do céu para ver se um menino ou uma menina quisesse seguir a Ele. E vocês sabem o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que não há nenhum sequer. Não há um que o busque, não há um que o queira. E isso na minha infância eu pude ver que era verdade, seguindo a adolescência e no mundo, chegando a ser adulto. Mais uma coisa eu sempre percebi, e não era constante, mas o Senhor permitia momentos para que eu pudesse olhar que Ele estava me tratando com muita paciência. E que Ele é um Deus de imensa bondade. Em Mateus 5,45 diz que o sol que pertence a Deus brilha tanto para o bom quanto para o mal. O sol brilha para todos. E o sol do Senhor brilhava sobre mim. Ou seja, eu recebia também muitas bondades de Deus e muitos imensos cuidados de Deus, mesmo sendo assim. Deus estava dando vida, saúde para mim, proteção. E esse mesmo Deus que me dava tudo isso, e eu buscava me satisfazer, estar feliz em diversões, em profissão, em todas as coisas que não podiam me levar até Ele. E eu sempre acabava triste, como aqui está dizendo, ó, triste, me sentindo mal e culpada. Por que será que a gente sente culpa quando a gente peca? Vocês sabem? Por que a gente se sente mal? A gente fez algo errado, mas existe algo que tem em nós que nos avisa. Como que é o nome? Exatamente. Nós temos algo que chama consciência. E Deus diz que Ele deu a lei de Deus dentro do coração de todas as pessoas. Todos os meninos e meninas têm a lei dentro do coração. Então, quando eu minto, algo me aponta. Você mentiu. E aquilo me incomoda. Muitas vezes a gente fica triste e tem um remorso. Ai, não queria ter feito isso. Mas é um remorso. Mas todos nós temos isso. Todos nós. Pode falar, Emma. Quando eu minto, depois eu me sinto triste e falo pra. Sim. Então nós vemos que o pecado, ele é a desobediência a Deus. É a desobediência da vontade de Deus, que é a lei dele. E Ele colocou isso em nós e Ele mostra para nós, Jennifer, você está distante. E se você continuar pecando, você vai ficar mais distante, mais dura, mais mal. Porque o pecado é assim, como uma doença. Primeiro a gente fica enjoado, aí depois a gente está assim, meio febril, aí daqui a pouco a gente não está comendo mais, daqui a pouco a gente está em cima de uma cama, daqui a pouco a gente não consegue andar, e daqui a pouco a gente nem falar estamos falando. O pecado, ele continua, ele é progressivo, e assim, ele aumenta, ele não diminui, até nos levar aonde como uma doença? À morte. Então, quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus, ficamos mais fracos. Nós arrumamos uma desculpa, que já é mais um outro pecado, que a gente fala, eu menti, mas foi por causa disso, por causa disso, era difícil, e aquilo, tá me irritando, e eu tenho direito. Aí quando nós vemos, nós estamos mentindo mais ainda, arrumando justificativa. E por que nós fazemos isso? Porque nós amamos as nossas vontades, nós somos amantes de nós, quer dizer que nós amamos muito a nós mesmos, a esses desejos que estão em nós.
Por isso que é tão difícil. É impossível vencer os nossos próprios desejos sem Deus. É impossível. E o que aconteceu então? Os meus pecados me levaram a sentir grandes dores, enormes. E as consequências das minhas desobediências me levaram quase a perder a minha própria vida. E Deus novamente, com um grande presente, que me ajudou muito a enfrentar as dificuldades, foi a minha filha, a Sayuri, a pequena, que hoje já é bem grande. E crianças, o pecado é algo tão triste que faz com que machuquemos as pessoas que mais amamos. E o pior, aquele que nos criou. Então o Senhor me levou a ter um desespero. E eu não conseguia mais dar desculpa à minha consciência. Eu já estava num caminho terrível, onde os meus pecados me levaram até lá. E Deus me deu uma tristeza muito grande. E o Senhor me deu a oportunidade de ir para o outro lado do mundo, para poder tentar recomeçar e abandonar os meus antigos pecados. E eu fui para o Japão e eu ganhei outro presente de Deus, que foi o meu esposo. E ali ele começou a me dar uma nova família. E o caminho foi muito árduo, foi muito difícil. Mas era extremamente necessário, porque o meu coração era muito ruim. E Ele me deu muita da sua bondade e me deu força para passar por tudo que eu precisava passar. E a partir dali nós começamos a ir atrás do Senhor, a conhecer a Ele. E nós começamos a buscar uma igreja que falasse de Deus. Nós queríamos saber quem era Deus. Por que nós éramos assim? E nós conversávamos muito, eu e meu esposo, sobre quem era Deus. Nós víamos as nossas maldades, mas nós não entendíamos muito sobre a quem nós ferimos. Bem, passamos então por muitas igrejas e chegou um dia que a gente começou a se afastar porque nós víamos que muitas igrejas mentem e não sabem também sobre o Evangelho de Cristo. Muitos homens e pessoas que também não conheceram o que é receber um novo coração estão falando de Deus, estão usando o nome do Senhor, estão falando sobre a cruz, mas eles nem sabem por quem Cristo foi castigado e para que Ele suportou tamanho sofrimento. E eles estão falando sobre prosperidade, você ter paz, alegria, mas você sendo uma pessoa assim, como eu nasci, se mantendo ainda pecadora. E um dia eu recebi um vídeo de um pastor e dentro de casa eu ouvi ele falar sobre algo que eu nunca tinha ouvido. Ele pregava muito no livro de Romanos, que foi a leitura de hoje. Ele falava muito que Deus era santo, santo e extremamente santo. Que Deus não pode praticar o pecado, não pode estar perto dele e mais, que ele ainda é aquele que pune o pecado, castiga o pecado, não tolera o pecado. Ele tem inimizade com o pecado. E quem pratica o pecado? Um pecador. E eu comecei a entender então que aquele pecador que aquele pastor falava era eu. E que o castigo viria das mãos de Deus. E eu me vi como uma pecadora. E que eu tentava ter uma vida correta. Eu lia a palavra, eu ouvia sobre os mandamentos, mas eu só queria cumprir. Ah, tá bom, então não pode mentir, tem que ser uma boa mãe, uma boa esposa. E eu tentava seguir, mas eu não sabia para quem. Por quê? Eu só fazia. E eu fazia porque no fundo, sabe o que eu queria? Ir para o céu. Quem não quer ir para o céu? Ninguém. Todo mundo quer ir para o céu. Alguém quer ir para o inferno? Não. Todo mundo quer ir para o... Mas espera aí. A gente sabe o que é o céu? Não. Alguém passou por lá e veio aqui, ó, vou contar a entrada, vou fazer um mapa. Quais os lugares que tem no céu? Não sabemos. Mas o Senhor
Ele diz o que habita no céu, quem habita no céu. Então nós não podemos imaginar que o céu é de acordo com o que eu quero. Então tem gente que acha que o céu é um parque de diversões. Ah, eu quero ir para o céu porque lá não tem tristeza. Deus diz que não tem tristeza. Ah, então é um parque de diversão. Então eu quero ir para o céu. Será que o céu é um parque de diversão? Pode falar. Como é que Deus construiu o céu? Construiu? É um lugar de eternidade, não tem uma data. Deus está lá e sempre esteve. Sempre esteve. A questão do tempo, nós não podemos dizer. Nós vivemos num tempo limitado, bem pequeno, mas Deus, Ele é eterno. Nós não podemos falar sobre o que é eternidade. Nós não sabemos. Exato. E que nunca teve um começo e nunca terá um fim. Isso nós não podemos falar, porque nós somos muito pequenininhos. Se a gente soubesse, nós seríamos Deus. Nós não somos. Nós somos criaturas, formados à imagem e semelhança do divino e tão poderoso Deus. E nisso, eu achava que eu ia para o céu, porque eu fazia as coisas corretas. Não importava o meu coração então, né? Bem, o meu coração era enganoso, porque ele dizia em praticar as leis, eu tinha direito ao céu. E isso não é verdade. Ninguém merece o céu. Nós somos maus. E a quem nós desobedecemos? A quem eu desobedeci? Ao Criador da minha vida. E ali eu comecei a entender que eu merecia o castigo eterno. Eu tinha provocado a ira do Senhor. E sabe o que eu fiz? Vocês se lembram o que Adão e Eva fizeram quando eles pecaram? Eles se esconderam, exatamente. E eu me escondi 3 dias. Eu não olhava para a janela, eu fechei tudo e ficava no quarto escuro. Porque eu pensava, Deus vai me olhar e na hora que Ele vê o meu pezinho, Ele vai me exterminar. Por quê? Porque eu sou uma pecadora. Mas Deus estava me vendo, né? Não estava me vendo, mas era o meu desespero. Eu estava desesperada. E Ele começou a me dar um desejo para pedir perdão, porque realmente eu me vi como pecadora. Eu nunca tinha sentido a cruz, que o Filho de Deus tinha sido castigado por causa dos meus pecados. Ali naquele momento eu vi que meus pecados foram horríveis, mas o Senhor me fez ver que os meus pecados horríveis tinham caído na cruz sobre o Santo Filho de Deus. Ele nunca tinha cometido nenhum dos meus pecados durante a minha vida, nenhum. E na cruz Ele suportou as minhas vergonhas, as minhas coisas sujas, as minhas revoltas contra Deus. E quem castigou o Filho de Deus? O próprio Deus. E Ele sofreu, tomando todas as dores, a respeito de todos os meus pecados, desde o meu primeiro pecado na infância até o meu último pecado nessa terra, a qual ainda, infelizmente, irei cometer. E eu vi que esse amor é algo grandioso de Deus. Como é que Ele envia o seu Filho para mim e para morrer numa cruz por mim? E a alegria transbordou meu coração quando eu descobri que Cristo tinha ressuscitado e eu vi que Ele tinha perdoado os meus pecados, lançando no mar do esquecimento. As coisas velhas se passaram, aquelas coisas sujas o Senhor não trouxe à tona. Ele trouxe no momento em que eu vi que eu tinha sido pecadora. Aí vieram inúmeros pecados. Inúmeros. E Ele me fez confessar: Senhor, eu sou mentirosa, eu sou idólatra. Eu amo a mim e amo aos meus filhos mais do que a Deus.
Eu quero barganhar com Deus, querendo as coisas boas de Deus, mas eu nunca quis a Deus. E assim Ele me fez confessar os pecados, falar. E falar para quem? Para Cristo, orando a Ele, sozinha. Buscando a Cristo em secreto, sozinha. E Cristo, a partir dali, mudou o quê? O meu coração. Alguém que amava tanto os meus desejos, a minha vontade, a minha vida, o que eu queria, o que eu vivia, a minha família, a minha casa. Agora, nada disso era mais importante do que a pessoa de Cristo, aquele que me perdoou, que me deu a vida. Me deu saúde, o ar e tudo, e ainda perdoou os meus pecados, sendo castigado por causa deles. O meu maior tesouro, o meu maior presente é a pessoa de Cristo. Então eu estava seguindo um caminho e eu retornei, peguei outro. Isso é o arrependimento que Deus nos dá. Nós estamos seguindo o caminho de morte, longe de Deus. Longe de Cristo, longe da verdade, nós estamos sendo enganados pelo nosso próprio coração. E o inimigo, nós estamos lá, cercados em sua casa, em sua fortaleza. E Cristo na cruz, Ele nos retira da fortaleza do diabo e nos dá muita alegria. Então, com Cristo, Ele faz tudo de novo. Alguém que tinha inimizade com Deus e com o Senhor, agora tem o quê? Amizade, relacionamento. Nós conversamos com o Senhor, eu falo com Ele, Ele me responde através de onde? Da sua palavra. E a sua palavra é vida para mim, porque tudo faz sentido. Eu falo, Senhor, o Senhor me ensina o que fazer, me repreende quando eu estou no caminho errado ou quando eu faço algo errado. Tá, isso depois você vai entender. Depois, a rebeldia. A gente não consegue obedecer à lei de Deus com amor, amando Ele e fazendo para Ele com alegria. Nós fazemos com raiva. Agora, depois, sujeitos, amando, alegres em fazer a vontade de Deus. É o desejo do coração quando a gente é mudado, quando o Senhor nos muda e nos salva. Aqui, nós estávamos sem Cristo na ignorância. Pode ser o maior intelectual, o maior doutor, o homem mais intelectual. Pode fazer 10, 15 faculdades, falar 15 mil línguas. Pode ler essa Bíblia aqui 500 vezes. Se o Senhor Jesus não vier e mudar o coração, essa pessoa é ignorante e não conhece a Cristo. E no dia do julgamento, o Senhor vai dizer a essa pessoa: apartai-vos de mim. Eu não conheço você. Eu não tenho amizade com você. Eu nunca vi amor e sujeição em seu coração. E Ele traz, antes, por conta dos meus pecados, havia desespero. E Ele trouxe paz. E depois eu tinha falsa alegria, buscava me satisfazer em muitas coisas. Ele traz a alegria verdadeira. E uma coisa que a gente não conhece, porque a gente fica sempre triste. Se a gente fica doente, fica triste. Fica pobre, fica triste. Perde alguém, fica triste. A gente nunca está satisfeito. Está rico, está triste. Tem um monte de amigo, está triste. Sempre tem algum motivo para a gente reclamar. Por quê? Porque a gente não tem o amor de Cristo em nosso coração. Quando nós temos o perdão dos nossos pecados, pode estar com fome, passando necessidade, pode estar doente, pode estar até mesmo preso, como muitos tiveram, mas eles têm um amor em seu coração que faz eles resistirem e se sujeitarem a passar dificuldades, mas o coração bate com alegria e lembram do Senhor e para onde nós estamos indo com Cristo. Então nós vemos a grande diferença de uma vida que está escrito sem Cristo e uma vida com Cristo. Um caminho aonde eu estava seguindo, estava me levando aonde?
ao castigo eterno. E uma vida então com Cristo, pela misericórdia, ele fez um favor, porque ele quis, porque Deus amou o mundo de uma maneira grandiosa. Agora, para uma vida de perdão eterno, é um perdão eterno. Não é aquela coisa que a gente faz às vezes com um amigo, eu te perdoo, mas daqui a pouco tá jogando na cara, ou tá bravo, lembrando, chateado, desconfiado. Fez isso, vai fazer de novo. Não é como nós. O Senhor nos perdoa e nos leva para onde? Para morar com Ele, em um lugar de alegria. Então nós vemos que o novo coração, ele agora deseja por coisas maiores. E é por Cristo, como alguém que morre de sede, como alguém que morre, está sedento por algo. Assim como está escrito em Salmos 42:1, está escrito: assim como o servo, ele brama, ele grita. Pelo quê? Pelas correntes das águas. Se ele não beber água, o que vai acontecer com ele? Ele vai morrer. E ele fica caçando onde tem. Assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. O coração que foi mudado, que faz 11 anos, vocês acreditam que esse coração, ele mudou? Não, passaram 11 anos. E o meu coração é como esse servo, que deseja o dia que eu estarei na face do Senhor. E eu o conhecerei, aquele que me perdoou. E esse continua sendo o meu maior desejo. E um dia nós iremos partir. E vocês precisam ter essa certeza. Eu recebi um novo coração. Cristo mudou os meus desejos. Eu amo o que Deus ama ou eu amo as coisas que Ele aborrece? Que vocês possam pensar ali, que hoje vocês sentirem, que vocês possam em um lugar secreto, você em sua casa, você possa clamar ao Senhor, orar a Ele. Se Ele tem trazido seus pecados, essa é a verdade. Nós somos pecadores, não fuja dele, fuja para Ele, corra para Ele e peça perdão. Que o Senhor possa nos abençoar grandemente e que o testemunho maior e poderoso de Cristo Jesus possa fazer a mudança que só Ele pode, através do seu Espírito.